E aí, turminha, Renato Costa, bem-vindos. Então, vou te mostrar de uma forma fantástica, tá? Dentro da minha metodologia, como trabalhar a interpretação do modelo, a modelagem, a graduação, o bicho-papão de muita gente aí. Aliás, a interpretação meio que fragiliza muita gente. Nós vamos trabalhar juntos nessa parte de interpretação. Na diagramação, uso de ferramentas fantásticas, né? E na graduação, o que o mercado pede, uma forma muito boa de se trabalhar na graduação, a conferência, a ampliação e o encaixe. Valeu? Tamo junto. Bora para a telinha aqui. Nós temos aqui um modelo, né? Nesse modelo aqui, ó, vamos filosofar um pouco em relação, vamos interpretar ele, né? É uma blusinha, um decote, tá? Se não fosse o V, seria um canoa aqui, né? Mas aberto na frente. Então, na parte das costas, eu não tenho a parte das costas, mas para que essa peça não abre, para ela não abrir na medida que a pessoa vai andando, então o meu decote tem que ser bem raso, porque o decote traseiro, o decote das costas, ele vai segurar essa peça, tá? Então, e aí o decote da frente. Então, visualizando as listas aqui, você está vendo aqui que a frente está trabalhada em 45 graus, as mangas estão em fio reto, então faz parte da interpretação de como a gente vai trabalhar essa peça. Para que essas listas batam em 45 graus, eu vou estar espelhando a frente para facilitar o meu encaixe. Valeu? Então, eu tenho uma peça aqui que deve ter mais ou menos uns 70 centímetros de comprimento, tá? Eu tenho umas medidas do tamanho 38. Então, frente em 45 graus, com as costas posso estar trabalhando em fio reto, tá? As minhas mangas em fio reto e o babado da manga aqui em 45 graus. Tá? Então, aqui no caso a gente vai estar fazendo a blusinha. Então, aqui eu tenho a modelagem, o Audaces Moldes, tá? Então, eu tenho grupos de ferramentas retas. Antes de mais nada, eu volto lá na minha tabela de medidas. Então, aqui eu tenho as medidas de corpo que eu vou estar trabalhando. Então, busto, cintura, quadril, costas, ombro, né? Para algumas medidas que vai estar me auxiliando quanto à formação dessa peça. Valeu? Então, o comprimento total que eu quero dessa peça. Então, no comprimento total que eu quero dessa peça é de, vou colocar 72 centímetros. Então, ele já me traz aqui 72 centímetros. Então, eu tenho aqui minha situação de busto. Quanto de folga que eu quero nessa peça? Bom, vamos parar e analisar. Se eu for trabalhar o corpo no fio reto, se eu fosse trabalhar o corpo no fio reto, eu trabalharia numa diferença de 6, 8 centímetros, tá? Perdão, de 10 centímetros até 12 centímetros. Como eu vou trabalhar o corpo em 45 graus, por conta do 45 graus deixar a peça mais ampla, ela tem uma movimentação maior, mesmo que seja somente a frente, vamos voltar lá para a imagem, tá? Então, eu vou trabalhar a frente em 45 graus por conta das listas, as costas eu vou deixar em fio reto para segurar o decote, para ela não cair. Então, essa é a parte da interpretação do modelo e para facilitar no processo produtivo. Valeu? Então, eu vou, voltando para a minha tabelinha aqui, eu vou trabalhar num comprimento de 72 centímetros, tá? E o meu busto, eu vou querer uma folga de 10 centímetros. Então, cintura, quadril, na mesma condição de 10 centímetros. Então, a medida do contorno mais a folga está aqui, os 97 centímetros de busto. Então, 97 de busto, 72 de comprimento. Bora lá, grupo de ferramentas retas, tá? A segunda ferramenta da esquerda para a direita, definir retângulos. Quando você clica na ferramenta, ela vem um conjunto de subferramentas aqui, que são os menus de coordenadas, e se você define ou não a área. Então, cliquei na tela, sensação de poder, tá? 72 centímetros de comprimento, tá? No caso, dx é o comprimento, né? E dy a largura do tecido. Ou seja, x é comprimento urdume e y trama largura. Então, 72 de comprimento e 97 de busto. Então, 97
de busto. Eu vou editar o molde, porque dentro da minha metodologia eu tento fazer, tá? Eu trabalho de uma forma que o software executa a maior parte das funções. Eu não tendo que ficar fazendo tantas contas assim, né? Então, aqui eu vou dobrar no meio, tá? Horizontal. Agora eu vou separar os elementos. Então, eu tenho aqui o que seria o equivalente a metade da circunferência do meu busto, tá? Então, eu vou dar manipulação, paralelo, a segunda ferramenta da direita para a esquerda. Vou dar 3 centímetros, que é a queda de ombro dessa minha peça, mais ou menos uns 3 centímetros, tá? Eu vou dar uns 20 centímetros, que seria a amplitude da minha cava, tá? Então, aqui eu posso pegar aqui grupo de ferramentas retas, estender reta, eu vou estender fazendo um snap até aqui, tá? Aí eu vou em manipulação, copiar elemento, clico, snap, confirmo, snap, para determinar a base mais ou menos da minha cintura, tá? Então, nesse caso, eu até não vou trabalhar a cintura, eu vou dar uma leve silhueta, mas eu tenho por obrigação de dar a medida do meu quadril. Então, vamos lá no meu quadril, tá? No caso do meu quadril, no caso do quadril da minha manequim aqui, né? O meu quadril é um pouquinho diferente desse aqui, valeu? Então, aqui eu tenho a medida do quadril, mais a variação que eu quero, 109. Então, eu preciso da metade dessa medida. Se fosse 100, seria 50. Tá? Metade de 9 é 4,5, então é 54,5. Então, redefinir perímetro, aqui no grupo de ferramentas, manipulação, tá? Redefinir perímetro, bidirecional, 54,5. Clico, tá? Bidirecional, ele vai expandir nas duas direções, valeu? Então, aqui no grupo, na nossa tabelinha, eu tenho a situação das costas, as minhas costas com uma leve variação, a medida de corpo, mas eu quero ela trabalhar com 2 centímetros a mais, eu quero essas costas com 41. Então, bidirecional, 41 a medida das minhas costas. Então, voltando lá para a minha imagem, esse ombro aqui deve estar mais ou menos com uns 12 centímetros, tá? Então, eu venho aqui em pontos, snap nessa linha, distância de 12 centímetros, tá vendo? Dou um screw mais, tá? Deu o valor aqui. Então, manipulação, a quarta ferramenta da direita para a esquerda, modificar elementos, tá? Então, eu clico aqui e faço snap no ponto, duplo clique aqui, faço o snap achando o e-mail, a outra extremidade, faço o snap aqui assim, tá? Então, nesse exato momento, eu vou fazer o que seria as costas. Minhas costas, eu vou simular mais ou menos uma linha quase reta, aqui assim, muito suave, tá? Então, volto lá para minha ferramenta. Então, curvas, primeira da esquerda, tá? Criar curvas. Então, snap, confirmo e faço o desenho que seria das minhas costas. Aqui eu vou descer uns 4 centímetros, tá? E meio que suavizando, meio que reto. Manipulação, se eu não gosto da curva, eu vou dar um tratamento, melhorar a minha curva, vou dar um tratamento diferenciado, tá? Então eu vou clicar aqui, vou fazer um trapézio, depois eu vou brincar um pouquinho com a ferramenta aqui para vocês interagirem mais, né? Porque a ideia é sempre interagir com o sistema de formas diferentes. Então, tirei as minhas costas, só que eu quero dar uma silhueta. Voltando para a imagem, dar uma silhueta. De qualquer forma, mesmo nesse formato de trapézio, ele já vai dar silhueta por conta do 45 graus. Mas, vamos melhorar. Então, vou no grupo de ferramentas curvas, tá? Vou fechar essa ferramenta aqui, clicar aqui em dar uns 10 pontos, tá? Manipulação, modificar elementos,
e vou dar uma silhueta lá. Então, o duro que curva eu costumo dizer que é muito pessoal. Então, a gente sempre tenta trabalhar para deixar ela mais suave, mais bonitinha e tal, dar uma estética na peça. Então, tá aqui eu girei as minhas costas. Agora, por consequência, eu já vou primeiro trabalho a minha manga. Então, eu quero aqui assim, mais ou menos uns 12 centímetros de boca, tá? E um comprimento de, vamos colocar daqui até a boca, que assim uns 72 centímetros. Então, grupo de ferramentas retas, segunda ferramenta da esquerda para a direita, definir retângulo, clico sensação de poder, desabilito aqui o criar moldes e vou dar 72 centímetros de comprimento, que é em X, tá? E uns 12 centímetros da boca da manga, tá? Aqui eu vou fazer no grupo de ferramentas curvas, eu vou fazer o desenho, tá? Do que seria da minha cava. Galera, tá? Então, eu vou em grupo de ferramentas, cotas, perímetro, clico aqui qual que é o meu perímetro, porque eu não coloquei costura ainda. 21,5. Então, manipulação, redefinir perímetro, 21,5, tá? Unidirecional. Cliquei, ele vai trazer, tá, para a medida correta. Grupo de ferramentas aqui, manipulação ainda, modificar elementos, clico duas vezes na linha que eu quero, snap, confirmo, e aqui eu vou sacar a minha manga, tá? Então, aqui eu vou bater a costura, sem costura porque não tem costura, né? Só perímetro, tá? Vou repetir grupo de ferramentas moldes, né? Conferir medidas entre moldes, clico na parte que eu quero conferir, confirmo, libero com o direito do mouse, clico na parte que é referência, confirmo, libero com o direito do mouse, vou determinar no ombro, na cabeça da manga e tá aqui, tá? Ele tem uma diferença de 0,02, tá? Então é 0. Tá? Então tá feito isso. Com isso eu vou fazer uma silhueta na manga aqui assim, porque ela tá muito reta. Então ela vai ficar muito fofa aqui de baixo, tá? Vamos voltar para a imagem aqui. Então ela vai ficar muito, apesar que essa ela tá fofa, né? Mas dá para deixar ela mais bonita. Então a gente pode melhorar, piorar não, né? Então grupo de ferramentas curvas, vou dar uns 6 pontos aqui assim, duplo clique, né? Manipulação, modificar elementos, proporcional, da onde para onde e clico no ponto que eu quero modificar, tá? Aí eu vou em grupo de ferramentas moldes e vou excluir alguns pontos para suavizar aqui, ó, a curva. Manipulação para melhorar a estética. Então, feito isso, eu tenho as costas e eu já tenho a manga. Nesse caso, eu já posso estar dando a costura, margem de costura, tá? Grupo de ferramentas moldes, costura. Então eu vou criar 1 centímetro, selecionar. Eu vou colocar a costura aqui, aqui e aqui. Eu posso aplicar, ele já vai expandir, tá? Vou colocar a costura aqui, 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 aqui. Se eu clicar com o direito, é a mesma coisa que aplicar, confirmo com o esquerdo do mouse, tá? Então, eu já tenho as costas e já tenho a manga e os dois estão se costurando. Nesse caso aqui, para mim fazer uma conferência, agora eu habilito a costura. Clico 2 vezes na onde, clico com o direito, 2 vezes para onde, clico com o direito, cabeça da manga para manga e tá aqui a situação, tá? Costurada. Então, voltando para a nossa imagem, tá? Antes de executar o dianteiro, eu tenho aqui o babado da manga que deve de dar mais ou menos uns 12, 15 centímetros. Vamos fazer com uns 15 centímetros. Manipulação paralela de 15 centímetros. Tá? Então,
Quando a gente não tem a medida exata, a gente tem que mais ou menos supor. É quase uma psicografia, não é verdade? Então, eu vou aqui em grupos de ferramentas retas, estender até o elemento. E aí eu vou em moldes, corto com costura nos dois moldes, clico, confirmo para onde eu quero a costura, trago aqui assim, vou dar um scroll mais, clico em apagar pontos do molde, porque ele acaba criando pontos de controle. Então eu vou apagar esses pontos para não me atrapalhar, tá? Vou salvar essa peça, então eu tenho aqui, vou gerar 01, espaço, traço, blusa, manga longa, decote V. Dou Enter e Enter novamente. Tá vendo aqui, ó? Então, ele já está lá dentro do sistema. Agora eu vou salvar. Então, eu trabalho a descrição na pasta para facilitar quando você precisa buscar um modelo, precisa achar esse modelo, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, seleciono, deleto essa linha que não me serve mais e salvo novamente, Ctrl S. Ou eu venho aqui, eu vou mudar alguma coisa aqui para estar mostrando para vocês. Ou eu venho aqui, tá vendo? E salvo o arquivo, tá? Eu estimulo muito teclas rápidas para que você transforme seu processo cada vez mais rápido, né? Então, Ctrl S, teclas rápidas. Então, vamos fazer o babado aqui da manga. Grupos de ferramentas, moldes. A ferramenta Criar Pence, vou dar lá uns 2 centímetros, sem marcação e sem criar acabamento. Clico no molde, clico no vértice, confirmo, clico na onde eu quero e tombo. Clico, snap, confirmo e tombo. Aqui eu vou habilitar o perpendicular, que ele fica mais fácil para mim. Snap, confirmo e tombo. Clico, snap, confirmo e tombo para o lado que eu quero o acabamento. Tá? Babado também é modelo. Tá? Clico, snap, confirmo e tombo. Aqui eu coloco na posição de fio. Tá? E para me tirar esses vários pontos aqui, eu venho aqui, curva de elemento do molde, vou colocar uns 10 pontos, clico no molde, snap no começo, snap no final, sentido horário, snap no começo, snap no final, sentido horário, vou dar um Ctrl Z, um Ctrl Shift Z. Legal, eu vou desdobrar, grupo de ferramentas moldes, aqui dobrar, desdobrar, aqui eu habilito desdobrar, valeu? Clico, confirmo, tá aqui a minha manga pronta, tá? E habilitado. Vou arrastar esse cara para cá e esse cara para cá, tá? No caso, eu vou dobrar novamente para poder estar graduando. Eu desdobrei para vocês estarem visualizando. Eu tenho minhas costas, eu tenho a minha manga, agora eu tenho que fazer a frente, tá? Então, voltando para minha imagem aqui assim, é mais ou menos a linha do busto, tá? Então, aqui a linha da metade da cava, mais ou menos. Então, vão mais ou menos nessa linha aqui, ó, grupo de ferramentas retas. Então, ele tem que estar mais ou menos para baixo da linha da cava. Então, eu vou fazer uma linha reta aqui, só para eu ter um parâmetro. Snap. Então, vou fazer uma linha reta 0 em X. Eu tenho uma linha reta, tá? Então, o meu decote, ele tem que estar vindo para baixo, mais ou menos entre essas duas linhas aqui. Então, eu vou clicar aqui para cá, tá? Só que voltando para a imagem, você vê que aqui parece reto porque ele está meio esticado. Você pode curvar um pouco. Cuidado na hora de curvar, quanto mais curva, mais área ele tem para abrir. Lógico que ele não vai abrir tanto porque as costas aqui no caso está segurando esse decote, está segurando essa movimentação. Então, estender reta até o elemento, clico, estendo reta até a reta, aqui o meio da frente. Vou em curvas, grupo de ferramentas curvas. A primeira ferramenta da esquerda, clico, tá? Snap na ponta e faço o desenho daquilo que eu acho que é o meu decote. Snap, confirmo e libero com o direito do mouse. Aqui, ó, excluir. Ou eu clico aqui ou aperto 2 vezes o delete ou uma vez o delete e saio deletando
No caso aqui eu apertei o delete, tá? Então, Ctrl S, já salvei aqui, ó, tá vendo que ficou apagadinho? Tá? Agora eu vou graduar. Voltando para a nossa tabela lá. Então, a minha tabela de medidas está aqui. Eu tenho a medida do corpo, confirmando a minha medida de corpo. Em cima da medida do corpo, eu tenho a folga que eu quero para esse modelo que eu estou trabalhando, tá? Lembrando que não existe tabela de medidas. Então, sempre que vai mandar é a peça piloto, tá? Então, em cima da peça piloto, você vai fazer os respectivos ajustes e aí vem a parte de graduação, tá? Eu vou voltar antes da sequência do modelo lá, dar uma pequena filosofada em relação. Aqui nós vamos trabalhar para redução 4 centímetros na circunferência. Então eu posso trabalhar os mesmos 4 para graduação, tá? Então aqui eu vou trabalhar do 42 para o 44, 6 centímetros na circunferência, olha lá, 6, 6, 6. Eu tenho essa minha tabelinha, aqui ó, eu tenho a denominação, tá? E eu tenho a tabela, para quando eu for trabalhar no sistema, ou na internet, ou se eu quiser imprimir a tabela pronta, com as variações aqui ele já tem as somatórias, tá vendo? 93, 97, 101 e ad finito, né? Nos tamanhos que você quiser trabalhar. Voltando aqui, o mais importante nesse momento são as diferenças que eu quero de circunferência. Então eu vou trabalhar do 36 ao 46, sendo que do 36 ao 42 eu quero 4 na circunferência, e do 42 para o 44 eu quero 6, do 44 para o 46 eu quero 6, sendo que isso é uma estratégia, tá? Para poder abranger melhor a população. Então, vamos lá em graduação. Então, aqui na minha tabela, eu tenho uma situação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamanhos. Eu quero 6 tamanhos. Então, vou cancelar, clico com direito, propriedades, ou Ctrl Enter, tá? Então, eu tenho um tamanho 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho lá 36, Enter, 38, Enter, 40, 42, 44 e 46. Cidadão, você é o cara, então você é a base, tá? Menor tamanho, eu tenho uma situação de cores que facilitam a visualização, tá? Então, parte da minha metodologia é estar executando e falando, porque aí você vai trabalhar a coordenação visual, tá? A coordenação motora e a auditiva. Então, tenho costas, eu tenho o babado, tá? Tá? E aqui a manga. Então vocês viram aqui que para trabalhar esse evazezinho aqui, ó, eu trabalhei a ferramenta, o evazezinho. É um evazê pequenininho. Eu trabalhei no grupo de ferramentas aqui, através de uma ferramenta que cita Criar Pense, eu executei. Tá? Então, essa é a pegada da metodologia. Usar as ferramentas de formas diferentes e atingir objetivos muito mais rápidos. Valeu? Então, aqui, tá? Presta bem atenção. Olhe nos meus olhos que você vai se dar bem. Não, olhando nos meus olhos não, brincadeira, gente. Presta atenção na metodologia, que realmente é fantástica. Ela dá um puta resultado. Clico aqui em grupo de ferramentas graduação, tá? A primeira ferramenta da esquerda, clico aqui, seguro o Shift, clico no ponto que eu quero graduar e dou lá o valor de 1 centímetro, tá? Porque, ou seja, 1/4 da diferença da circunferência. Se eu quero trabalhar com 4 na circunferência, está aqui. Só do 42 para o 44 eu quero 1,5. E do 42 para o 44 e do 44 para o 46 mais 1,5. Eu venho aqui aplicar. Tchanã. Legal, né? Mas tem que ter o tchanã. Olha lá. Aqui eu quero 1 centímetro no comprimento. Aqui eu quero 0,8. Então, nesse caso, mas eu costumo trabalhar dessa forma. Amém. Tá ali, você trabalha da forma que você quiser. Aqui está dentro de um segmento, dentro de uma lógica extremamente funcional, tá? E que o mercado absorve com muita facilidade. Nas minhas videoaulas a gente filosofa muito em relação a tabela de medidas, como montar as máquinas, como trabalhar esse processo na parte de destrinchar e como é que eu vou montar essa peça, legal? Então,
ponto 3 aqui. Show. Feito isso, eu vou trabalhar aqui também. Ponto 5. Ponto 9. Nos tamanhos maior, menos 1. Menos 1. Ponto 5. Tá? Então aqui eu vou grupo de ferramentas moldes, vou criar um ponto aqui, porque senão ele mata. Nas videoaulas a gente explica bem isso. Então, graduação via tangente. Então, ponto 5. Pode ser. Então aqui, o bom do visual é essa situação. O menor tamanho é o vermelho, então ele não pode estar maior. Então eu venho aqui, graduação via tabela, inverter X, inverter Y, copiar e colar. Legal, né? Então, como vocês sabem, se vocês não sabem, vocês estão vendo só a pontinha do iceberg, e todo iceberg expõe no máximo 10% do seu tamanho real. Então, não é nem 10% que vocês vão estar aprendendo. Então, feito isso, já está graduado. Pô, mas e a frente, né? Então, você que falou, cadê a frente? Está aqui, cliquei. Só que o legal, ó, que ela já vem graduada. Feito isso, eu vou desdobrar as costas. Nada impede de eu trabalhar no mesmo processo das costas, com a união batendo em 45 graus atrás, né? Então, voltando para a minha imagem, eu tenho uma situação aqui que eu posso trabalhar um viés rebatido por dentro ou um revel aqui, ó, tá? Na altura do busto, porque se eu pôr por cima do busto ele vai marcar o seio. Então, mais por baixo do busto aqui assim, tá? Um revel para dar acabamento no decote, tanto na frente quanto nas costas. Valeu? Então, vamos trabalhar a situação do revel. Então, aqui nas costas, eu vou trabalhar um viezinho. Então, eu vou dar um F6, vou em cotas, perímetro. Eu tenho aqui 20 centímetros, então vamos colocar, sei lá, um viés de 25, que aí vai servir para todos os tamanhos. Vou criar uns 2,5, porque eu quero uma peça extremamente delicada, tá? Vou colocar uns 25 centímetros, tá? Aqui ele tem que trabalhar com 45 graus, então vou colocar um ângulo de 45 graus. Então, grupos de ferramentas moldes, olha lá, definir sentido de fio. Clico no molde, clico da onde para onde, só que ele não girou porque não habilitei aqui. Legal? Clico com direito, clico na parte, clico com direito, propriedades. Tá? Eu vou lá em propriedades, eu vou falar, cidadão, você é o decote. Tá? Então, ele pode espelhar. Eu vou colocar para que ele, na hora de plotar, ele não saia fora, tá vendo que ele está saindo fora? 90 graus e 1 centímetro. Tá? Esse cara aqui é a frente. Só que eu quero gerar o lado esquerdo e o lado direito, eu vou te explicar o porquê. Frente. Né? Então, tá feito a frente. Aqui assim, visualização total, clico na parte, clico em zoom de um elemento, tá? Eu vou colocar uma margem de 1 centímetro, vou dar um Ctrl Z, vou colocar essa mesma margem, só que de uma outra forma, como se fosse uma bainha. Ó, que legal. Você pode habilitar o pique, né? Aqui, eu venho aqui, ó, alinhar pontos do molde. Vertical, clico no molde, confirmo para onde, confirmo. Tá? Por que eu fiz ele em degrau assim? Que é para forçar o usuário, tá? A respeitar essa margem. Aqui agora eu venho e coloco em 45 graus, clico, confirmo da onde para onde. Opa, faltou habilitar. Clico da onde para onde. Então aqui ele vai estar batendo os 45 graus. Então, F6,
Tá aqui a minha peça graduada, F6, tá? Eu quero gerar, no caso, esse aqui é a frente esquerda. Tá? Ele não pode espelhar, não pode dobrar, então, ok. Então, vamos trabalhar a visão também. Então, visualização, nome, 0, 1 centímetro. Tá tudo pronto, agora só falta eu gerar a frente direita. Então, vou fazer nesse formato, habilitei, tá? Grupo de ferramentas, manipulação, aqui, espelhar elemento, vou fazer cópia, só que eu cliquei, tá habilitado vertical. Pô, mas não é isso que eu quero. Então, ó, respira e vem aqui em horizontal, ó lá, tá vendo? Então, relaxa, que na pior das hipóteses, você vem aqui Ctrl Z, tá? E se for o que você quer, Ctrl Shift Z, ele refaz o seu trabalho. Clico na parte, clico com o direito, vou em propriedades e falo, você é frente direita, tá? Vou dar um OK. Vamos dar mais uma namorada aqui na peça. Então, se eu tiver algum detalhe, algum bordado, alguma coisa, eu posso determinar e já discriminar aqui. Então, situação, tá, desse meu revel. Então, eu venho aqui, grupo de ferramentas, curvas. Então, mais ou menos nessa linha. O legal de você fazer ele uma parábola assim, é que o fato dele estar em 45 graus, ele já tem uma puta movimentação. Nessa situação em curva e não em linha reta, ele marca menos o término do forro, né? Então, grupo de ferramentas moldes, tá vendo aqui, ó, criar molde por intersecção, cliquei, trouxe ele, vou dar um F6, ó, já vem graduado. Nesse caso, eu vou dar uns 45 graus nele também, porque você trabalhar a parte de fora em 45 e a parte do forro, do busto, em fio reto, pode ser uma estratégia. De repente, se você achar que eu quero que segura, tal, não vai ser legal. Mas vai que você tem a sua dúvida, monta a peça piloto, tá? Mas gerou ali a parte de cima em 45 graus, faz o revel em 45 graus também. Nesse caso das costas, eu optei por estar fazendo um decote, uma situação bem, um acabamentozinho mais suave, mais sutil, no meio das costas aqui. E na frente, um revel, tá? Vou desabilitar dobrar, ele pode espelhar e eu quero um par. Por conta de estar internamente, não tem a necessidade de estar batendo. Caso você queira bater, você pode fazer aquele trabalho. Então eu venho aqui em visualização, nome, só para tratar o nome aqui assim, tá? E vou colocar dessa forma. Então vou salvar, Ctrl S. Tem uns usuários que vão falar assim, pô, mas eu tenho aquela ferramenta do Azinho aqui, ó, tá? Que você pode colocar automático e ele vai ajustar para você. Particularmente, eu não uso e não estimulo o uso dessa ferramenta, tá? Eu prefiro eu trabalhar o tamanho da letra da forma que eu quero, onde eu quero e como eu quero. Então, 45, 45, 45, fio reto e o babado também. Voltamos lá para a imagem, você vê que eu vou e volto para a imagem, porque eu quero ter certeza, tá? Então, aqui é o resultado dos 45 graus, então o babado também em 45 graus. Então, bora lá, colocar no fio, já está habilitado 45, clico no ponto da onde para onde, e ele já aceitou os 45 graus. Vou em propriedades, visualização, tá? Eu prefiro ter um pouquinho mais, nesse caso eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho, mas fazer uma coisa mais limpa, mais bonita. Por conta da sequência da minha metodologia, é pensar na sequência do meu trabalho. Então quem vai cortar não tem a menor obrigação de ficar com o piloto lá e tentando achar o tamanho dos moldes depois de plotado, valeu? Então, vem comigo que você vai se dar super bem. Então, tá aqui o meu produto já graduado, ampliado. Vou chamar aqui o meu encaixe, Ctrl N, ou clico aqui, ó, novo, tá vendo? Vou clicar Ctrl N por estimular as teclas rápidas, incluir
tá? Modelagem, aí eu vou lá no número 1. Treinamento, tal, cadê o número 1? Então vamos achar o número 1. Achei o número 1. Cliquei no número 1. Então, clico no 38, tá? Porque eu vou conferir e pilotar o 38. Qual que é a largura do meu tecido? Bom, esse tecido é 1,43 de largura. Dou um OK, tá? Vou salvar lá na pasta do 38, da blusa, ó, 01. Então, 01. Então, espaço, traço, conferência. Salvei, existem peças encaixadas, então ele fala com você, então o software interage com você. Seguro o Alt, tá? E clico, ele desce todas as partes. Dá um Ctrl Z, ou saiu, clico, desço, seleciono tudo, vou deletar. Eu ainda prefiro segurar o Alt, clicar, desce todas as partes. Então, eu tenho o lado esquerdo, eu tenho o lado direito? Tenho. Então, tá aqui. Eu tenho as costas, eu tenho duas mangas. Pô, cara, tá faltando uma manga. Então, tá, você não pode, de forma alguma, você até pode, mas é errado. Você vir aqui resolver aqui. Então, vai lá na modelagem, volta lá, fala, cidadão, propriedades. Isso é um par, cara. Ou duas, nesse caso, por conta da não ter, tipo, aqui eu não determinei cava da frente e cava das costas, tá? Eu vou até determinar um pique aqui, que é legal. Vou salvar. Aí eu vou atualizar. Então, essa parte é a parte da segurança, tá? Então, você tem que ter segurança em cada passo que você executa. Você tem um par de manga, você tem um par de babado. Tá aqui, eu tenho o forro da frente, tá? Então, feito. Eu tenho a minha peça completa. Salvei a conferência. Nesse exato momento, eu vou direto para o estudo de encaixe. Salvar como 1,43, espaço, traço. Eu quero 1, espaço, traço, 2, traço, 3, 2, 1. Tá? Então, ali é a proporção que eu quero, tá? Na largura de 1,43, 1, 2, 3, 2, 1. Tá? Então, aí, vou lá em propriedades, clico direito em propriedades e vou fazer minha grade. 1, 2, 3, 2, 1. Tá? Vou dar OK, confirmando minha largura de tecido. Seleciono tudo, posso deletar e clico aqui, ó, vou dar um Ctrl Z, vou descer todo o dianteiro. Então, olha lá que legal. Aqui agora eu vou fazer um trabalho para bater, tá vendo? Porque o tecido aqui, as listas estão aqui, eu vou simular as listas. Eu venho aqui em propriedades, tá? Listas verticais, sei lá, vamos ver o desenho. Aqui eu tenho a lista mais ou menos de 5 e 5, tá? Vamos falar aqui de 5, tá? Então, tá vendo as listas aqui, ó? Ela vai bater aqui, tá vendo? Por conta disso que eu faço isso aqui, ó. Eu junto uma parte na outra. Ela tá na mesma linha. Então, quando você for infestar, por conta dessa posição, ele vai bater a linha aqui dos 45 graus, tá? Então, vou agrupar, Ctrl G, tá? Se eu girar aqui, ó, clico F3, tá? Ele vai girar, mas vai ficar junto, olha lá. Então, aqui eu vou gerar uma outra. Então, vou subir isso aqui. Para ficar mais limpa a tela, eu vou voltar lá em propriedades e vou tirar essas listas. Aqui foi só para estar explanando para vocês. Vou desabilitar essas listas. Então, já vi que funciona. Então, seleciono Ctrl G. Então, eu tenho um igual, subo esse igual, Ctrl C de copiar, Ctrl V de colar. Tá lá. Já vem agrupado. Tá? A mesma coisa, esse cara aqui, por isso que a distinção de cores. Tá? Então, se eu já peguei um par de amarelo, eu subo esse par de amarelo, seleciono Ctrl G de gato, tá aqui, Ctrl C de cebola, colo, Ctrl V, olha lá, ele já vem agrupado, tá vendo? Eu vou pegar esse cara verde aqui, primo do Hulk, então, agrupo, tá? Eu seleciono agrupo, então eu tenho um outro verde aqui, tchau,
Eu gosto de facilidade, olha lá. Ctrl C, Ctrl V, tá ali agrupado. Vamos pegar esse tamanho. Então, seleciono, Ctrl G. Nesse momento, o que acontece? Aqui, vamos voltar para o nosso desenho. Só está batendo na frente. Eu não tenho necessidade de bater as laterais. Se você quiser bater a manga, você vai fazer exatamente no mesmo processo. Vou mandar encaixar, Ctrl Shift A. Ou você vem nesse raio aqui, ó, para os mais velhinhos, para os mais antigos. Lembrar do desenho aí do Shazam, né? Então, aqui eu preciso falar manter grupo de faces, tá? Então, auto-reconhecimento e vou dar um OK. Nesse exato momento, você vai ver aí que ele vai estar encaixando, só que as frentes ele mantém agrupadas ali, encaixadas. Valeu? Então, tá aí. Fiz a minha peça, vou parar aqui, porque minha meta aqui era só estar mostrando o processo para vocês, tá? Vocês viram aí que vamos filosofar um pouquinho aqui antes de eu apanhar. Então, modelo, tá? Então, a gente demorou aí 43 minutos, vamos falar assim, em 1 hora aí, nós fizemos a modelagem, fizemos a interpretação do modelo, nós filosofamos, lógico, fizemos numa velocidade extremamente reduzida para você entender o passo a passo, tá? Fizemos o estudo de encaixe, então nessa horinha nós conseguimos ter um modelo, ter um consumo, ter uma noção de custo, fazer uma analogia do modelo e agora nós vamos pilotar, tá? Em cima da pilota nós vamos fazer os respectivos ajustes, tá? Pra gente, enquanto está pilotando, a gente já compõe o custo dessa peça. Valeu? Então, em curto espaço de tempo, a gente já tem a peça, já tem um custo, e aí é só estar fazendo a pilotagem. Então, antes de eu me despedir de vocês, tá? No próximo vídeo, turminha, tá? Vou tirar as dúvidas de vocês. Valeu? Vou explicar como funciona o meu treinamento, o de operador de CAD e o de modelagem, né? Onde você vai pegar essas sacadas aí, né? O que eu acabei acumulando ao longo de 30 anos aí de experiência, tá? Atendendo mais de 4.000 empresas. Então, tamo junto, tá? Um forte abraço. Bora pro próximo vídeo.